bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao monitor que não está presente ainda. Natural, agradecimento para também para a ICUC, por estar disponível conosco. Sumamente agradecido de a ver ainda nós Roma aqui na Israel também papel de estatuto. Então, a plataforma a ver ainda de Israel. A medida diz abre ainda para ser over para Israel. Pero me quer ver da seguinte forma. Permite você a ver ainda tem que conversação que nós vai ter, mas não vai usar a palavra nós. A mim sempre usa nós. Pero a ver ainda está algo de mim mesmo, que se me usa a palavra me. Já, para você sabe da minha opinião, meu pensamento. Estatuto para a minha maneira como eu mirei como um veneno caminho aqui dentro de nós mente. E nós todos conhecemos uma pessoa que através de anos que tu vai estar marana e colonizador. Mas ao mesmo tempo mira que ao dia o rei a cumprir anos vai ter punta vai tudo de vestir na oranha. É coisa um veneno que agora nunca aqui dentro de nossa mente. Então como fundação nós que saque fora de nossa mente com decolonização progressiva. Nós estamos firmemente por nos decolonizar. Dado momento o corso que tem veneno de sua mente coisa barra e sua mente vira clear. Então esta mira e constante de outra forma que nós precisamos de decolonização mental. Então esse é o que na altura aqui Fundação Kosovo Caminha para a Liberdade para trazer esta decolonização mental do povo de Kosovo. Para assim nós cada põe nossa liberdade mental e que nós viva como gente não livre e não gente não colonizar do tempo que nós vivemos aqui não. Essa é a minha opinião personal. No momento não aqui, eu não avisa cara, me dá declarar e me ainda abrir e me dá passar a palavra para Dr. Anders Israel Orgelem, ao me ainda e também do nosso conhecimento mais profundo sobre o estatuto. Bom, danke por sua presença, nós sabemos estar. Ok, danke Hubert. Sim. Okay. Então, está o senhor Hubert Cristina, presidente da Fundação Kosovo na Caminha para a Liberdade. Então, grupo chiquito, você uma vez está sendo um só, tá, me apresentar. Como eu para mim, conhecimento é importante. Então, é o processo de decolonização é importante para nós informar nos mais melhor possível e para nós informar outro mais melhor possível. Para agora nós enfrentar, para nós vai negociar com a Holanda, nós saímos aqui com nossa papel e foi uma nossa papel. Então, essa informação é importante para sostener nós, se nós queremos lograr a luta aqui. Você necessita uma só da bateria também, vamos apresentar. Okay? Mas, em todo caso, o programa aqui é todo gravar, então, está claro, nós passamos também, mandei para tudo, para mim, e mais, e para você tudo, para mim também, para você conhecer. Ok? De como escolher a é tema de, na edição 55, Nacional Unida, a evaluar o estatuto, sim ou não, para sobra, de discussão que tem tocante de estatuto, nunca nós não papel aqui com a sociedade na Nacional Unida. Da maneira, essa é uma página escondida de nossa história. Nós não sabemos que, nós estamos Juncker que é bai Nacional Unida, na papel, na defesa da Holanda, mas nós não sabemos aqui. Nós não sabemos se na evaluar estatuto, como na evaluar estatuto, é nota conhecida. A minha escola, não é.
Então, supõe nenhum de bolso na escola tampouco. Mas me também contas um pouco de que a sociedade na Nações Unidas. Me tem 10 anos, tá? Segundo 10 para 18 anos, está cobrando fiel de livraria na Nações Unidas, para buscar todo documento, então passar riba documento oficial, me tá riba me chala. Next slide, para mim. Atrobe nós, da Fundação Persona Caminho para a Liberdade, de qual o senhor Cristina está presidente, a minha vice-presidente. Então, next slide. Aí se você também com o senhor Chamil Ortega a cooperar conosco para nós fazer essa sala para ver. Next slide. Ok, a ruta custa depois, 25 de dezembro de 1954, afirma o estatuto. Ok, depois que o estatuto, a hora de firmar, então ela entra na vigor 29 de dezembro de 1954. Depois disso, o governo holandês manda o estatuto para a Nações Unidas. Então, mira, a ruta que o estatuto na Nações Unidas ela começa na missão de reino na Nações Unidas, na New York, traz uma carta, então traz uma cópia do estatuto, tradução do estatuto na inglês e na espanhol, plus a memória que tu ler tem na inglês e espanhol, junto com carta de 2 a vir, com uma explicação de que é suceder, na mandei para o secretário-geral de Nações Unidas, o senhor Dag Hammarskjöld. A carta está fechada 30 de março de 1955. O secretário-geral de Nações Unidas recebeu a carta 4 de abril de 1955. E no seu turno, a mandei para o Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, caminho de elaborar e discutir de 6 para 8 de setembro de 1955. J. A primeira versão de resolução 945, a resolução a base de qual a Holanda também está Nações Unidas a reconhecer que nós somos uma colônia mais. A primeira versão ela foi produzida em Committee on Information from Non-Self-Governing Territories de 6 para 8 de setembro. J. A moção by Fourth Committee caminha ela foi discutir ampliamente de 24 até 30 de novembro, 7 dias atrás outro, na 1955. Então, J é final, resolução final, a Assembleia Geral, caminha dia 5 de dezembro de 1955, ela vai tratar e na votaria para J e na passa a resolução 945. Next slide. Aqui na uma ideia breve com o processo de decolonização de anti-holandês e Suriname na Nações Unidas. Nós vamos mirar. Nações Unidas a adoptar 4 resoluções que trata o processo de decolonização de anti-holandês e Suriname. Dentro da resolução, bota mira anti-holandês e Suriname para sombra Holanda a decisão de Holanda para os 2 processos na cana para Rio. Então, Suriname é su entre regelem promeco anti-holandês. Então, Holanda de mita wanta, lá anti-holandês acaba em su entre regelem também dentro na vigor. Então, ora é mita manda entre processo para a Nações Unidas, exceto conforme a resolução 66 da Assembleia Geral, e junto com ela manda carta que a Holanda bisa nós agora que entre regelem para nós não estamos seguindo mais com a reportagem pleir que tem para estipular de resolução 73, inciso E. Esse está conforme a resolução 222. Aqui na outra mira, a primeira resolução estava para 568, que trata basicamente entre regelem. 650, a Câmara Nacional ia decidir, não está bem com uma comissão, é o qual vira Committee on Information for Non-Self-Governing Territories, para estudar o caso de Holanda, com Holanda bisa no stop com a reportagem pleir. Então, a Nações Unidas não toma decisão mais sobre nós vai estudar. Você vai lá na comissão. Então, você tem Committee on Information for Non-Self-Governing Territories. Acaba na 747,
Holanda doet een voortgangsrapportage die het proces op negociação de conferência de mesa rondou para chegar na estatuto mês. Aqui não, para anti-holandês a participar em discussão na nação aí, o senhor Nicolas de Brot. Ele estava representante em tempo aí, esse é de 1953, ele estava representante de Antillas e o qual prominente estava chama ministro plenipotenciário, ele estava em função aí. Então, o senhor Raymond Post de Suriname, dan dois também estava dentro da delegação de Holanda, com a papia e com a depois a bem produzir resolução 747. Cabo saia na 1955, resolução 945, que tem a decisão, última decisão que a Nação Unida toma para o que trata de colonização de antigo holandês de Suriname. Aqui na reunião prévia na resolução do Committee on Information for Non-Self-Governing Territories e na senhor é primeiro Kazakh de Curaçao, Michael Horsira a participar junto com o senhor Raymond Post de Suriname. Então, den Fort Committee aqui na senhor Efraim Jonker, ministro-presidente de Antillas Holandês, e meneer Michael Freire, ministro-presidente de Suriname, junto com o senhor Van Omeren, presidente do Parlamento de Suriname, e o senhor Iroskin, presidente do Parlamento de Antillas Holandês, a participar na reunião. Next slide. Ok. Se botar para pedir com a evaluar estatuto, sim ou não, mas tem critérios a base de qual botar evaluar. Essa é a primeira coisa. Ok, nós vamos tem 3 critérios a base de qual o estatuto a hora de evaluar. O primeiro tem o grado de participação do povo no processo de decolonização e o povo su uso de seu direito de autodeterminação de forma livre, conforme a resolução 742 de 27 de novembro de 1953 e resolução 850 de 22 de novembro de 1955. Esses 2 critérios que o Estatuto Ministério cumpre com o fator de decolonização de maneira aprovada para a Assembleia Geral da resolução 742 de 27 de novembro de 1953. Então, esses 3 critérios cumpre com a meta não estipulada no capítulo 11, esse artigo 73 e 74 do Manifesto das Nações Unidas, maneira expressada em resolução 747 de 27 de novembro de 1953. Esses são 3 critérios, a base de qual o Ministério usa o Estatuto. Next. O primeiro critério, nós temos de parágrafo operativo 5 da Assembleia Geral, de resolução 742. Está sendo aqui, a resolução da Nação Unida consiste de 2 tipos de parágrafos. Tem parágrafo preambular e parágrafo operativo. Tem parágrafo preambular e dentro explica que o tópico que vamos discutir dentro da resolução. E dentro do operativo, e não botar a decisão que a Assembleia Geral toma. Botar reconhecer preambular sempre começar com uma frase, operativo começar sempre com uma cifra, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, next. Também, ele 2, resolução que não estava resolução, sim, 850, resolução 850, que está Mr. Work fully as possible the opinion of the population. Vai back no primeiro. Sim? Aqui não está Deus, aqui não está Work é direito de autodeterminação, esse está na 742, para o Mr. Work expressar de forma livre. Não? Quando bisa forçar, livre. Então, eu outro back. Sim? Sim, Deus não está Work também, que o povo a participação no processo de decolonização. Vamos ao slide? Ok.
Holanda de carta que não manda para a Nação Unida para explicar o estatuto. A carta fechada 30 de março e não avisa de na carta que o representante de Holanda informa ao Fort Committee que o estatuto a ser adotado na Tweede Kamer de Holanda e também ela vai aprovado na Tweede Kamer de Holanda, no Parlamento de Antillas, no Parlamento de Suriname e na Eerste Kamer também de Holanda. Então, depois ela vai aprovado em Antur e ora ela vai firmar door de Reina Juliana. Então, ela entra na vigor. Mas nunca menos de na carta na nota papel quanto a participação do povo. Se nós comparar, por exemplo, a carta que a Dinamarca manda para Groenland, e dentro tem uma explicação de 2 páginas, que ainda detalhadamente não trabalha com o povo participar. Não estava em referendo, mas não explica com o povo de Groenland a participação de comitê para papel, para dar uma opinião, etc. Holanda explica nossa papel com o parlamento e o governo não, e não chegam a acordo. Essa é a etapa. Next slide. Aqui é o representante de Holanda na Nação Unida, Mr. Schuurman, de emissão holandês na Nação Unida. Ela avisa, ela explica que o estatuto é aprovado dentro da Tweede Kamer com mais que 2/3 de voto, e ela vai aprovar unanimemente den staten de anti-holandês e den staten de Suriname. Isso é explica. Next slide. Também apontei de quando atende referendum do povo para o estatuto. Aqui na etavisa, basicamente, a etavisa que nós não queremos referendum, não está com referendum, é instrumento confiável para medir a opinião do povo. Para sombra, tu costa pode reduzir na pergunta de sim ou não. E segundo, é que jurista e sociólogo na Europa tá o melhor sistema para a opinião do povo, tá dor de representante passou um representante tá cobrir tour ângulo do povo. Por tanto, uma coisa, se partido não tem assento dentro do parlamento, é representar certa opinião, ponto de vista. E é bom atender. Por exemplo, vamos ver? Essa aqui está o qual em inglês não bisa argumento aqui para hope de representante de país que não tem colônia. Estava tendo em inglês red flag. Epa, coisa que está bom. Okay? Next slide. Aqui nós temos o ministro-presidente de Suriname, senhor Freire, avisa the decision of the people of Suriname had been freely arrived at after mature reflection. Mature reflection. Isso ela avisa, mature reflection. Reflexão. Promete, ainda promete, nooit van gehoord. For that reason, he hoped that it would be respected as much as, if not more, than decisions born of force. Dus na vai sinta por tal maneira zen, misa, vai, não ia na ela, por isso ela pensa bem fortemente. Next. Também ela pensa que o Parlamento de Suriname a adoptar o estatuto unanimemente. Também ela pensa que o estatuto não estava tópico, problema durante a eleição na 1955. Não papel, não estava tópico. Esta vista. Next slide. Senhor Juncker, na Nação Unida, que esta vista? Ela fica mesmo história trove, se o estatuto agora adotar
den parlamento de anti-holandês, estava em algemene kiesrecht, dus general franchise, geen homem, geen mulher, e tempo nem, vamos estar tem 23 anos ou mais para votar. Estudante na borda de 23 anos não vota, isso é um pouco começar. Né? Comprar com a hora que eu tenho 18 anos, vai arriba. Sim, então, essa vista também, que é representante do parlamento de Constituição do Estado, de Antillas, não representa o povo em sua totalidade. Mas essa vista que não é estatuto a ser aceitar do todo é partido não político. Então, nem bisa do povo, partido não político. Agora, tem uma diferença entre partido político e povo. Tá bem, verdade está com a regra do Estado, está vista que o parlamento está representando o povo em sua totalidade. Pero, isso significa que o paciente tópico não precisa consultar com o povo. Então, aqui não vamos mirar, basicamente para um rancho de partido não político. Qual partido não político? Isso não tem parlamento, você tem que nota no parlamento. Então, vamos aqui com a Nações Unidas decidir, aqui, next slide. Ok, agora mais aqui não, em anos 50, mais uma comparação entre, ponto aqui, entre o qual tem parado em resolução 945, comprei com outra resolução em mesma época, anos 50. Também está a resolução final. Nossa pessoa de Puerto Rico, esta vista recognizes that when choosing the constitutional and international status, the people of the Commonwealth of Puerto Rico have effectively exercised their right to self-determination. What Dinamarca takes note that when deciding on their new constitutional status, through their duly elected representatives, the people of Greenland have freely exercised their right to self-determination. Cabe também reconhece que takes note of the documentation submitted and of the explanations provided to the effect that the peoples of the Netherlands, Antilles, and Suriname have expressed, through their freely elected representatives, their representative bodies, their approval of the new constitutional order, and takes note also of the opinion of the government of the Netherlands. Então, para Alaska com Hawaii, expresses the opinion based on its examination of the documentation and explanations provided, that the people of Alaska and Hawaii have effectively exercised their right to self-determination and have freely chosen their present status. Ok, wat é a palavra não decodruk? Isso não decodruk, em bold, recognizes that. Quem está recognize? A Assembleia Geral está recognized. Quem está duly elected? A Assembleia Geral está duly elected. Devidamente não a representar. Quem está express your opinion based on its examination. A Assembleia Geral. Pero, ora vou basta com nós, a frase to the effect that. Essa significa, no qual, nós que aqui nada bisa que nota na nação unida bisa tá. É representante não de antigo desse Suriname e é Suriname de o governo do lá tá não tá bisa essa aqui. OK? Tá não nós não. Vamos mirar a diferença. Bang, outro slide. Aqui na next slide. Aqui nós vamos mirar a evolução de a parte aqui de resolução 945 for the maneira de começar. The Committee on Information from Non-Self-Governing Territories by the Fourth Committee. The Fourth Committee estava tendo 2 votações de resolução. Os que sucede se bom, nem é prometer, de maneira estava the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, notes with satisfaction the political advancement. Dus a Assembleia Geral está nota with satisfaction the political advancement of
achieved by the peoples of Suriname and the Netherlands Antilles. And to cover the notes from the documentation submitted that the peoples of Suriname and the Netherlands Antilles have expressed through their freely elected representative bodies their approval of the new constitutional order negotiated with the government of the Netherlands. Dus aqui na bota mira apoio de Assembleia General para a participação do pueblo. É uma resolução abai Fort Committee. Aqui não cambia. É parte de riba, notice of satisfaction, isso aqui é for. Isso aí está moção de Paquistão. Não cambia. Ela mira, takes note of the document submitted and to a palavra to the effect. Dentro de duas votações, não manter. Dus, ora boa, bang, next slide. Vou por partir o texto aí, em 4 pida. Takes note of the documentation submitted and the explanations provided to the effect that peoples of the Netherlands, Antilles, and Suriname have expressed through their freely elected representative bodies their approval of the new constitutional order. And take note also of the opinion of the government of the Netherlands. What about breakdown? E para foi, botar assim aqui. Então aqui não, primeiro Deus, aqui não, é buyback, é paperback de representatives e governo holandês. Conclusão. Next slide. Conclusão. Evaluação da Assembleia General para o que trata é participação do povo na nativa holandês e de Suriname, maneira formular de parágrafo operativo 1 de resolução 945, para indicar que a Assembleia General não a aprovar nem rechazar a maneira que o povo na nativa holandês e de Suriname a participação em esse uso do direito de autodeterminação do processo para chegar no estatuto. Essa é a primeira conclusão. Não rechazar, mas não aprovar tampouco. Okay? Para sombra, foi hora, eu também está não, agora vou comprar com a resolução de Alaska e Hawaii, a resolução de Groenland, a resolução de Puerto Rico, mas explica, Bamberg, sim, mais. Aqui não recognizes that, tá? A Assembleia General está reconhecer. Takes note that duly elected, a Assembleia General aqui não também está reconhecer. Based on its examination, a Assembleia General está para aqui não trove. Aqui não, me tá reconhecer que se o bom, vou pensar, é texto de anti-holandês, é de Dinamarca, não parece outro. Não é similar. Pero, ora o buyback é mais primeiro, vamos mostrar, e não vou também que a Assembleia General está para trás de coisas que não avisa. Aqui não que tem, a frase to the effect that, então significa, bota avisa no qual ainda não avisa. Então, aqui não é apoio, é sostém, não tem. Eu vou comprar com outro 3 não. E não é assim, tá? Dá lá? Ok. Next one. Posso perguntar vamos estar chiquito, sinta muito complicado. Senão vou lá ganhar por isso mesmo. Vamos, seguir, vamos. Yeah, next. Ok, nós vamos agora ao critério número 2. Critério número 2 are factors which should be taken into account in deciding whether a territory is or is not a territory whose people have not yet attained the full measure of self-government. Aqui nós temos na resolução 742, parágrafo operativo 6. Esta visa considers that the manner in which territories referred to in Chapter 11 of the Charter can become fully self-governing is primarily through the attainment of independence.
para mim, a opção da independência. Although it is recognized that self-government can also be achieved by association with another state or group of states, if this is done freely and on the basis of absolute equality. Absolute, não diz equality, absolute equality. Certo, Visa? Vamos lá. Senhor Bengalil Krishna Menon, embaixador de Índia na Nações Unidas, da temporada aí. Que é visa a lista de fatores da resolução 747, qual não debater mais a ROPI, a resolução 747, então ampliação de resolução 648, que basicamente ela é guia a base de qual Nações Unidas vai controlar com a decolonizar. Essa é a etapa. Então, vamos next slide. Sim, aqui na Motamira é factor, nós tem três, basicamente Nações Unidas traz três margens. Para independência, para factor que influencia o sistema separado de governação própria, para tratar mais bem para associação livre de território metropolitano ou outro país, ser como parte integral ou de outra maneira. Então, nós traz três diferentes margens, os guias, então, a base de qual vamos controlar com território colonial chega na sua independência ou virar país soberano, autogovernação. Nós traz três margens. Nosso processo está caído entre três. Next slide. Sim. Esse três está consistido de fator geográfico e consideração constitucional. Esse é dois que para nós agora criticamos tanto. Fator geográfico também está é grado na qual a interação de território com a capital do governo central por influenciar a condição que está resultado de diferentes posições geográficas. Mas a isolação para ter na mão de outra barreira natural. O país metropolitano ou território tem o direito de cambiar status político de território e basar se o território está submetido na uma demanda ou caso de corte de outro estado. Essa é a fórmula. Mas basicamente é também arriba que se você tem distância grande entre a colônia e o colonizador, país colonizador, o colonizador pode tomar decisão de área geográfica de colônia que tem influência negativa ou por perjudicar a colônia. Nós mesmos é capaz de entender. É coisa que o Venezuela, o serviço de PDVSA, uma merca, está pondo pressão em Holanda, então nós estamos trabalho, nós ainda está perdendo trabalho aqui na Constituição. Assim, o Holanda nem merca está tendo conta conosco. Tipo de coisa, houve tipo de coisa aí, é assunto fator geográfico também. Outro set que dá para dar conta para nós é consideração constitucional. Consideração constitucional, a associação para motivo de tratado ou acordo bilateral que afeta o status do território, tomando na conta se a garantia não constitucional extende igualmente no território associado. Com outra palavra, mas tem absolute equality entre a banda com a banda. Sem nada pisa. E se tem poder de certo assunto não constitucionalmente reservado no território ou na autoridade central. Se tem provisão para o território participar, riba base igual em qualquer câmbio do sistema constitucional do Estado. Por exemplo, se também Rijkswet, é também está, de facto, nós podemos participar mesmo igual com a Holanda
ora está Rijkswet, ora está passa Rijkswet. Então, um Rijkswet, por exemplo, não passa somente no parlamento holandês, mas passa aqui na NAMB. Pira, houve tipo de coisa aí, e consideração constitucional também. Next slide. Ok. Aqui não, me usa, senhor Fingalil Krishna Menon, mas é um dia ainda que realmente defender nos interesses na Nação Unida. É defender nos interesses. Então, um dia não tem um par mais, um dia não. Então, quando tem sideline, para mim, como se me vista, essa é minha opinião, que é a maneira que merece, mas que é um plaza menor. A minha plena cava, vira plaza menor. Essa é a minha opinião personal. Mas o que quer se nós focamos, tem roupa e gente na Nação Unida, nós estamos na altura de não, nós conhecemos não, mas não a defender interesse anti-holandês e nosso interesse contra a de Holanda. E também é tempo para nós, se nós temos de conscientização, para nós começar a buscar e dar um nome, você também a cara acaba, dar um nome, um nome, sendo uma escola, universidade, caia, plante, né? Então, o que a senhora Wilhelmina assim para nós? A parte de uma frase, né, de 42, que nós vai encurar de Holanda, então é autonomia. Esse é o negócio, mas é a maneira que ela realmente protege-nos contra a Holanda na Nação Unida. Ok. Esta consideração, apesar do uso da palavra reino, antiga holandês e Suriname estava governado para a reina do país Holanda, não para a reina do país antigo holandês ou a reina do país Suriname. A diferença estava importante, segundo ele. Estava um top jurista, da maneira que estava. Caminha é chefe de dos sócios e caso aqui Holanda estava tinha um cambio de status à la vez chefe de outro sócio. A posição para que o outro sócio não estava uma associação, sino uma dependência. Next slide. Esta mais leu. A expressão Reino de Holanda estava tinha uma significação legal especial. Estava a significar uma associação de 3 países. Pero o Estado membro da Nação Unida, que estava responsável pela transmissão de informação, estava Holanda, um país europeu. Next slide. A situação atual de Suriname, a situação 55, de Suriname, em anti-holandês, não estava a cumprir com a consideração geográfica mencionada em parte 3 da Resolução 742, de 27 de novembro de 1953. A memória vantuleira tem de estatuto não para convencer o senhor Menon, o estatuto contém artigo que está garantizar tanto anti-holandês e Suriname uma participação igual na nação de Holanda. Ora, está tratando de de câmbio constitucional do reino holandês. Então, a memória vantuleira tem que Holanda manda para a Nação Unida, não está vista que o governo holandês, gabinete holandês, é o ipso gabinete de reino holandês. Isso significa, não está vista que automaticamente o governo holandês está governo de reino, como agregar um ministro plenipotenciário para anti-holandês, um ministro plenipotenciário para Suriname. Ora, se trata caso que a realidade não. Pero o que está aqui? Ora, está igual de reino, por só, em termos de anti-holandês e Suriname, sempre tem coisa na cabeça, pero antia, é também mesmo coisa. Não se 55, Suriname, Holanda, anti-holandês, igual, até é coisa aqui. O ipso, tá pondo o governo de Holanda tem 2 partes. É só o governo soberano tem reino. Este é o único governo que está representando um Estado. Então, direito internacional, o qual está contra Estado. Não país, Estado. Então, este é o único.
Dus ora por papel mais de absolute equal. So, abo tem dois pés. Abo tem como Estado, abo tem direito, abo todo reconhecer, dus Holanda se todo reconhecer como rechtspersoon para direito internacional. Anti-holandês não, Suriname não, Holanda só. E vai na que toda jurista não dá. Como tu na cabeça bom, vamos né? Mas Holanda purba. Não tem forma que Holanda a decolonizar nós, ela põe-nos em uma posição de dependência. Next slide. Essa aqui também é Benítez, Dr. Benítez Vinuesa Leopoldo, de Equador. Aqui é a vista. Você não mira arriba, você não mira toda essa slide, você não mira. Essa é outro lonang de Eronang. Essa vista, the case of Suriname and the Netherlands Antilles came under the third category, uma vista acaba, to Resolution 742, namely factors indicative of the free association of a territory on an equal basis with a metropolitan country. The Charter of the Kingdom of the Netherlands, which established the new status of Suriname and the Netherlands Antilles, must therefore be examined in the light of those factors. Next slide. Gewoon, em breve, lá bisa, é coisa mais acaba de explicar, moço, é também bisa, não. In het kort, é bisa, it seemed that there was not sufficient autonomy in either the executive, legislative, or judicial branch to constitute the full self-government referred to in Article 73 of the Charter. Dus het bisa, statuut não está oferecendo suficiente autonomia de wetgevende macht, uitvoerende macht, nem juridische macht. Toda a três política não está oferecendo o suficiente. Temos dependente que tu vai de Holanda. Então, por exemplo, nós não podemos membro de uma organização internacional se Holanda não está membro de G. Se Holanda não está membro de G, para nós for mandar representante de nós dentro da delegação de Holanda. Entendeu? Então, assim, tem roupa mais coisa. Mimi quando todo mundo está mais largo, roupa critério não. Então, essa aqui está uma maneira não, vale a pena, petar mais nome na construção, caia. E em barrio não vou estar lá na construção, não é nada que nome. No lugar de nome, me caia ser o costa. Então, prefere sim, não, dentro do velho, que você está indo para o nome de um assim, um nome quando bisa nada, nome quando bisa nada, vamos ver? Como nem banda coisa me dá biba. Next slide. Algum remarque na crítico. Durante a discussão no Fourth Committee, tocante factor na aprovar da resolução 742, a surgir vários remarques na crítico tocante déficit democrático que existia no reino holandês. Foi de tempo e acaba ainda aqui mira que tem déficit democrático no reino holandês. Mas isso acaba dentro da nação início, nos anos 50, a maioria do país está jurista não está manda. Então quem está não está manda, jurista não. Então aqui toma 7 dias, 7 dias na turma passa de discutir estatuto. Algum tópico não conhece, por exemplo, de como a posição do governador está regulada em estatuto e não em regra do Estado. Está uma diferença. Ora, por regular a posição do governador em a regra do Estado, ora, em verdade, é argumento também válido que o rei, rei anti-holandês, para sombra, é governador também mas o dono de trabalho é também empregado de país anti-holandês. E tem que raportar no parlamento, no governo de país anti-holandês, não governo de Holanda. Não ministro bem lança saca de Holanda. Então, essa é uma diferença
se você regla a posição do governador tem estatuto ou tem arreglo de Estado. O parlamento lá só pode passar lei não de reino, rechtswet, não se sabe isso aí. Se você para pedir absolute equality, é mesmo para passar de tour é parlamento não. E se não precisa assim, dois não estão de acordo com ele, então passa. Essa é a mesma regra. O estatuto não cumpre com ele. De como está o governo do lado só e isso a la vez está o governo de reino. Tá? Minha outra pergunta. Está para sair Holanda se portar membros full member de toda a organização do mundo. Nós estamos para membro associado, para mais de votar. Nós estamos para membro de CARICOM, sim, nós podemos participar da discussão, mas nós não podemos votar. Então, nós não temos status de expressão para direito internacional. Somente para direito privado, não para direito internacional. Nós, esta aqui, a tropa depende da tropa de Holanda. O déficit democrático está anti-holandês, isso não dependente de Holanda, em todo aspecto. Está aqui na tour a Bindiland, no PCI, outra palavra, se tu realmente é anti-holandês, isso não. Pergunta da Bira, aí, se tu realmente é anti-holandês, isso não. Holanda superou? Pergunta. Next slide. Se você tem Committee on Information from Non-Self-Governing Territories e ministro Schuurman, ela avisa, diretamente na vigor do estatuto, a marca começamento de uma sociedade completamente igual entre os três países que formam o reino holandês. Então, é de absolute equality. Pero, tem a carta que a Holanda mesmo manda para a Nações Unidas, mas ela avisa que de memória van toelichting na mesma esquive que ora que o Conselho de Ministros holandês está trata assunto de reino eta assumir Conselho de Ministros holandês eta assumir eu ipso de mês status de Conselho de Ministros de reino eta assumir a posição aí. Não são de Antilha holandês, não são de Suriname, são de Holanda. De caso, o ministro da plenipotenciário nombrar do governo de Suriname Antilha holandês está presente e está participar com o direito de voto dentro da deliberação do Conselho de Ministros de Reino. Bonita. Pero, voto ainda no gabinete e não. 1 contra 21, 2 contra 21, 2 contra 23, depende de quanto o ministro tem. Não compreende? É coisa que absolute equal. Entende? Diz você, mira. Next slide. Ok. Com a Nações Unidas a evaluar, o que estava dando avaliação, o que estava dando, que nasce. Aqui nós temos um A só, um A. Esta é a amenda Índia, na qual amarra a decisão da primeira resolução, não estava tendo, esta é a decisão final, mas é maré nessa aqui. Expressando a opinião da Assembleia Geral, que sim toma parte para a posição tomada para a Nações Unidas, without prejudice to, em inglês, maneira afirmada na resolução 742 da Assembleia Geral, de 27 de novembro de 1953, e do artigo 9 do Manifesto das Nações Unidas, que porta relevante de base de informação que a Assembleia Geral tem em seu poder e maneira apresentada para o governo de Holanda. É parte que também sabe, sim, toma parte para a posição tomada para a Nações Unidas, without prejudice to, em inglês. Esse aí, next slide. Aqui na também não, vai back. Sim. Aqui na basicamente também isso que aqui na tem para basicamente que o processo de decolonização, maneira Holanda a ribe, panteão holandês e Suriname, não está cumprir
que é factor não aprovar para a Assembleia Geral de Resolução 742. Without prejudice, tu. Tá pensando também, sabe? Não vai vir tomar tradução. Sim, uma parte vai posição tomar para a Nação Unida, mas afirmar de Resolução 742. Você que não é nada pensando acaba, é nota mais coisa, é nota cumpre com não. Ok? Next slide. Ok. Nós também aqui não, vamos ver com mais. Sim. É parte que mas bisa, essa aqui estava tá, é original final de decisão que o nacional atrás tem aprovado tem Committee on Information for Non-Self-Governing Territories e tem é primeiro draft do Fourth Committee. Essa aqui só estava a decisão. Essa aqui só, nada mais. Então, vamos em outro. Agora, ainda tem Mr. Maré, a adopção da primeira versão de Resolução 945 do Fourth Committee, sem agregar uma emenda de advertência, verbo out, na G, unificar a relação de decolonização entre a Nação Unida e a anti-holandês, isso não a terminar. Se você que se maré na algo, é decisão a terminar. Em relação a que ora aí, lo vai cair de artigo 2, inciso 7, do manifesto. Com consequência, que o processo de decolonização de anti-holandês de Suriname lo vira exclusivamente um assunto interno do reino holandês. Não é? Aqui não está parado. Aqui não console. Quase tudo jurista não console. Nós acabamos de artigo 2.7. Artigo 2.7 do manifesto também está com a Nação Unida não promete assunto interno de país que está membro. Nós mesmos temos discussões com eles, né? Sim. Agora aqui, está com um top jurista, então, está dentro da resolução, a emenda, vamos ver, do que a emenda está dentro da resolução, o argumento também está parte da resolução. Assim não é muito aqui, então. Então, tem discussão histórica, toda a discussão não pode tomar. Mas, o qual, o membro não a vota, bastaria argumento não apresentar, membro não a vota, a emenda está a parte, agora agregar na resolução. Então, esta parte oficial, argumento que é parte oficial de resolução 945. Então, também se não amarrena algo, você sabe que só é final. A decisão da Assembleia Geral está apropriada para exonerar o governo de Holanda de transmitir informação sobre o artigo 73, inciso E, do Manifesto da Nação Unida, para o que está tratando anti-holandês de Suriname. Então, Holanda pode vai com ele pensar, não assim, não assim, o mesmo que tem, passou uma semana depois, dentro da Câmara, dia 22 de dezembro, em que fechou o final do domingo, o ministro Joseph Luns, que está tratando o assunto exterior, ela pensa flat, a Nação Unida a reconhecer que o processo de emancipação da anti-holandesa do Suriname a chegar a seu fim. É voltooit. Ela pensa. Mas essa aqui, nós pensamos, ei, menino, não colocou pensa aí, não está claro, até aqui. Vamos aprender? É importante para nós conhecer nossa história. Vamos ver? Tudo jurista não só da cara bisabo. Nós está caindo de artigo 2.7. Nós não está caindo de artigo 2.7 de manifesto. Dori essa aqui. Porque aqui só acaba, vou pensar, merece plaza na corção. Não, essa aqui está Índia. Índia, é cadena, não? Está na mara, essa aqui, senão ele não corre vai. O lá que é, danke, acaba. Entende a relação mais? Nós vamos pensar nós vai na Nação Unida.
Nacional Popisa, ei, Holanda, qual é a embora. Essa aqui, tá pondo com nós por. Nós não cai bom de 2.7. Já vamos continuar com isso aqui, né? Pero, ainda nada, não tá aí. Pero, sim. Aqui não tá falando. Deve network sério. Ok? Então, essa aqui não tem duas partes, a minha ainda consiste a eu não também tratei, me trata a minha Índia para botar é para mim e dois e de três. Em relação a isso, é decisão aqui é não te referir nem na estatuto, é te referir na entremregeling. Mas vamos também entremregeling, Holanda bisa nossa para é rapportage pleeg. Dus essa é também back na tena é a primeira resolução que está 568. É também back. Ok, vamos seguir o aqui, assim. Se você me avisar você, é maneira aqui, merece caio whatever no coração. Next. Seguinte. E aqui nós temos outra coisa. De com cortico também, de com é maneira de decidir bem com a resolução. De como ela decide bem com ele. Mas sobre o aqui, mas nós tem parlamento, tem votação. Agora tem vota, conta a cabeça. Quem está pro, conta contra. Okay? Que maneira que é assim? É de mestre pone agregar também para o seguinte motivo. Se você não pone, se você não agregar uma emenda, ou se você não vem com advertência, hope de membro não vota contra a resolução 945. E para não vota contra, para não preferir abster de voto ou vota branco, agora argumento, já que calo não sentei, nem outros, sei lá. Para sombra aqui não, vota mira, conscientemente a rinca é a minha Índia, para não ser vota branco, ou queira sem voto, só roupa ainda vai votar contra. Então, se você diz é resultado não de votação de draft final de 945 de Ford Committee compare que com a mira de Assembleia Geral você mira não está variar diferenciar depois de Ford Committee você acaba com a votação também está de Assembleia Geral. E se você mira que tem abstenção, que quer sim votar, 49%. Agora, imaginava é 49% se não há bem a minha de Índia. Aqui não tem Ford Committee. É 49% porta grande parte dele abai junto com ele. Não. 18%. É dois aqui. Aqui com aqui. Não vai junto. Então, ora aí, uma maioria não, então, a resolução não passa. Não sobrevive Ford Committee. Teba é chega da Assembleia Geral. Agora, lá nós pensamos que a Holanda a vota contra a emenda de Índia. Ela abstém de voto. Mas ela vota contra. Então, não sabe em que ordem ela vota. Diferente ela vota por meio com ele. Então, ela está o último para votar. Ok? Então, quando sim, diz, imagina. Ela estava o último voto no Ford Committee. Então, ela vota não. Aqui não, ela bem topa. É 43, aqui não, pode ela pensar, nossa vota não. Se o Holanda não está sustentando, não vota não, então tem 43, 3 está 56. Tá, não matei. A resolução 4 não matei em Assembleia Geral. Vamos ver? Tem lá só se next slide. Ok. Então, a conclusão para o critério número 2. A avaliação da Assembleia Geral, para o que se trata, é a pergunta se o estatuto cumpre com o fator para decolonizar, com a Assembleia Geral a aprovar, tem a resolução 742, a ser expressada de forma clara dentro da emenda de Índia, do parágrafo operativo 2 da resolução 945.
É para for mencionado, visa que o estatuto não está cumpre com o fator na aprovar para a Assembleia Geral de Resolução 742. Ok? Mas break para nós vai para o último critério. Break de 5 minutos. Isso, se tem pergunta, assim pergunta. Gosto mesmo tem ainda. Segura. Holanda a votar, a abstener de votar? Sim. Passou para a Holanda, ela pensa o seguinte, ela pensa que a formulação é a formulação bonita. Vamos ver rato. Sim. Então, agora, a formulação da pensar e maneira o governo de Holanda deseja. De uma maneira e maneira. Essa ideia de duas amendas. Esta é a formulação bonita, mas ele não está sustentando argumento não traz de amenda. Pero uma vez a amenda passa, essa é a opinião de Holanda. Uma vez passa e agrega a amenda não de resolução da Nação Unida Papia. A Holanda pode dizer que corta voto é total. Vamos ver? Então, aqui não vou dar em parte aí. Ok? Tem mais perguntas? É parte de voto blanco. Aham. Van adiante. Ja, aqui não, sim. Aqui não vai ter um argumento para Holanda a abstener. A Holanda abstener den Fort Committee. Sim. Ela abstener e não precisa votar. Não, a avó ela vota. Então, a boa ela Sim, ela vota. vota Pro. pro. Sim. Então, arriba, que não está votando, do Kiko é abstenção, tá? Não, etapa da doida lá. Etapa da doida, a Holanda bisa minota para trazer argumento com a Índia. É relacionamento para três, com ele tem se Holanda a votar. Hipoteticamente, Hipoteticamente. sim, se a Holanda lá vota contra, então, a troca, lá não bisa, etapa o último para votar. O último para votar em Fort Committee. Então, lá vota contra. Hipoteticamente, etapa de promessa. Sim. Então, ora não den, ora voto passa, ela passa Fort Committee, vai Assembleia Geral. E não, ela bem topa não. E chance grande que ela bem topa, que ele não pensa, ok, então se não votar aqui, nós não abstenemos, nós não votamos contra. E chance existir. É daquela hipoteticamente, sim. Sim. Hipotético, Sim. de parte promessa, ela sostener a amenda, e ora a abstenção, não tem outra notificação. Também. Pero o que sucede se vista se Holanda a sostener, Não, pero eu pergunto isso aqui. A base de que relacionamento é parte de blanco, abstenção, para sombra aqui também são. Não estou conta a cabeça quem está pro, quem está contra. Como é? Se bola simplesmente na ciclo não, contando a cabeça de sala, e ora não tudo para que quando pensar, a maioria lá vota contra. Essa etapa a base de contra. Então, pensei, agora, a minha Índia, não vem a primeira reunião. Então, na reunião, ela expressou de ongeveer reunião 524, mas ela vem na voto na reunião 527 e não ela vem na voto. Né? Então, na o com é muda em sala, então para coisa que passa, para soma que sucede, Índia, não me engano aqui tem, pero não estava disposto para aceitar o hecho que o antigo holandês, para tanto o senhor Juncker, o senhor Frey, avisa nós não quer independência. Você sabe que nós quer. Então, ainda a intenção não está tampouco para pôr pia para antigo holandês nem para Suriname. Nós que cumprir com o bolso, nós respeitar a bolso decisão. Tá pensei é de para escapar a resolução, mestre maré na algo, senão
Holanda está correndo com ele. Então, eu não também reconhece, não está falando contra. Não é? Então, quem não aparece na conta contra? Ya, ahora lo más me otro, ahora me se pode. Vai negociar de novo, não? Negociar de novo para o que tá bem. Vamos fazer? Ok, agora você vai critério número 3. Does the new status attained by the Netherlands, Antilles, and Suriname represent a full measure of self-government and the fulfillment of the objectives set forth in Chapter 11 of the Charter? Ok, em resolução 747, Indonésia vem com uma emenda. A emenda também ela vai votar a DEM. Ela vai agregar na resolução 747. Vou pensar, esta vingança contra a Holanda? Sim, é possível. Esta pensa, expresses to the Netherlands government its confidence that as a result of the negotiations, a new status will be attained by the Netherlands, Antilles, and Suriname, representing a full measure of self-government in fulfillment of the objectives set forth in Chapter 11 of the Charter. Aqui não é parágrafo aqui, é a minha Índia aqui e a Changa Holanda acaba. Inga Holanda tem posição Changa. Junto com a minha de Índia, é aquela que não chips. É dois né a Changa Holanda. Inga de aqui. Com o sali for. Sim ganha. A seca, sim ganha. Aqui não precisa explicitamente nós que mira que o estatuto está garantizar ante o desse Suriname autogovernação full, 100%. Esse é nós que mira. Agora, vamos lá. Slide. Quando eu começar, era representante de Yugoslávia não existe mais, vamos pensar. Ela aponta, de forte comendo, ela se pergunta aqui, durante a reunião 523, de 28 de novembro de 1955, o senhor Alexander Bosovic, representante de Yugoslávia, aponta promotora de resolução 945, se a adopção de uma proposição que estava a referir unicamente no artigo 73, inciso E. Então, vamos no artigo 73, capítulo de assunto consistia artigo 73 e 74. Artigo 73 tem 5 incisos, A, B, C, D e E. Eles 5, dos E, era a reportagem player. E outro promete 4, não, cada tem uma obrigação que tem de ver com o desenvolvimento de território para chegar a uma autogovernação própria. Foi 4 diferentes ângulos. Essa é a etapa. Então, o que também está? Depois de dizer, dentro reunião, ela aponta que a adopção de uma proposição que estava a referir unicamente no artigo 73, inciso E, do capítulo 18, significa que é outra obrigação e compromisso do capítulo 18, não está aplicável mais para o território anti-holandês. Com outra palavra, se a Yugoslávia vota para a proposição, foi promotora no artigo 945, estava Estados Unidos e Brasil. Se não vota, se é vota P, de maneira é a primeira versão da batata, sim a minha de Índia tem, sim a minha de Uruguai tem. Essa é a unificar que nós exonerar a Holanda de cumprir com toda a obrigação do capítulo 18. Então, é a ponta. Vamos ver a posição tomar é a posição de Yugoslávia. Next slide. A posição de Yugoslávia, pelo que está no capítulo 18, o capítulo 18 é uma totalidade indivisível. Todo o compromisso na obrigação está queda igualmente obrigatório, de hora que o território concerne sem própria autogovernação a alcançar independência completa em todo aspecto de sua existência nacional e internacional. Você também, com outra palavra, basicamente, não pode exonerar para
aspecto anto se um aspecto bueno aduna exoneração para tour. Basicamente isso aí está pensando. Next slide. Seguinte dia, é dois promotores de resolução 945, senhor Mário Pimentel Brandão, de Brasil, estava embaixador de Brasil nos Estados Unidos também, e Mr. Laird Bell, promotor de Estados Unidos, também, todos estão juristas também, top jurista, de lei internacional. Não acontece aqui no senhor Bousevich. Durante a reunião 524 de 29 de novembro de 1955, Mr. Laird Bell, representante do Estado da União, e Mr. Mário de Pimentel Brandão, representante do Brasil, dois promotores da proposição de resolução 945, explica que o tópico diante do Fourth Committee para ser tratado estava uma comunicação relacionada com o paramento de transmissão de informação que tem estipulado no artigo 73, inciso E, de manifesto. Na proposição de resolução 945 a ser formulada para tratar netamente o tópico E, do artigo 73, inciso E. Nada mais. Next slide. 2. Mr. Bell e Mr. Pimentel Brandão não consideraram que está prudente para de incluir na proposição uma avaliação de estatuto de Reino Holandês a base do capítulo de Sum, mirando a diversidade de opinião que estava tendo na Assembleia Geral tocante à interpretação do capítulo de Sum. Segundo os dois promotores, na interpretação exata do capítulo de Sum e como tal, a avaliação do estatuto, o provável discutir do Fourth Committee na outra ocasião. Não tem resolução 945, outra ocasião. Pero essa aqui não estava um tópico apropriado para ser tratado em resolução 945 que o Brasil e América a proponer. E que estava o tópico de discussão número 32, de agenda de Fourth Committee. Next slide. Não estava o ponto 32, não está a referir na ponto de agenda que está titulado Consideration of Communications relating to the cessation of the transmission of information under Article 73E of the Charter. E que a ser tratado em reunião 520 até 527 de Fourth Committee de 24 até 30 de novembro de 1955. Então, na avisa, o único coisa que nós tratamos da resolução 945 é o único tópico que nós tratamos do artigo 73, inciso E. Nada mais. Nada mais. Next slide. Ok. Agora nós vamos comprovar se o qual não está avisa, está claro. Nós temos o yearbook yearbook da Nações Unidas. O yearbook da Nações Unidas, as Nações Unidas publicam um yearbook. É publicado para o Departamento de Comunicação Global, que tem referência principal, que contém toda a informação oficial que a Nações Unidas produziu durante uma sessão, um ano completo. Oficial de reunião das Nações Unidas. E o yearbook está passando para documento oficial das Nações Unidas. Next slide. Yearbook de 1955. Das Nações Unidas, a página 258, está publicado com o parágrafo operativo 2, o último parágrafo operativo de resolução 945, trata exclusivamente a exoneração de transmissão de informação, pois somente o artigo 73, inciso E. Nada mais. Nada mais. Next slide. Pois, o yearbook de 1955 das Nações Unidas está confirmado que a exoneração de transmissão de informação da resolução 945, que trata o processo de decolonização de Antilha Holandesa e Suriname na Nações Unidas, maneira apresentada para o governo de Holanda, está regada exclusivamente artigo 73, inciso E, do Manifesto das Nações Unidas.
Aqui nós temos prueba acaba que confirmar o que o senhor Laird Bell e o senhor Mário de Pimentel Brandão avisa. Prueba número 1, next slide. Pues, el Yearbook 1955 pues afirma que a Assembleia General toda obrigação do capítulo de Sum de manifesto da Nação Unida, a obrigação não está independente de outro. Exoneração para obrigação não significa exoneração para toda obrigação. Next slide. Agora também outra prova para confirmar o qual não avisa. Agora nós vamos ver resolução, nós vamos comparar resolução com resolução. Assim aqui, na década de 50, a Assembleia General a adoptar 4 resoluções decisivas que tratam do processo de decolonização de algum território específico, sem autogovernação. Ok? Então, 748 de Puerto Rico, 849 Groenland, 945 Antillas Holandesas e Sudão, 469 Alaska e Hawaii. Agora, o som de Puerto Rico é assim como Malchi para outro não. Tá para ser se o qual o senhor Laird Bell e o senhor Mário de Pimentel Brandão avisa tá quadra. Vamos lá, next slide. Ok. Para acessar aqui, tá 2 parágrafos essenciais, mas tem resolução. Para a Assembleia General declarar uma resolução adoptar o processo de decolonização na Nação Unida, dentro do quadro de capítulo de Sum, de Manifesto da Nação Unida, a terminar para um território sem autogovernação, é importante para a resolução adoptar conter 2 parágrafos essenciais. Trata de um parágrafo preambular e um parágrafo operativo. Mas explica acaba, preambular, é que eu vou tratar. Tem resolução, então tem é um operativo, é decisão a tomar para a Assembleia General. Next slide. O parágrafo preambular é essencial, tudo avisa o seguinte. Depois de analisar a comunicação do governo, nome do Estado, colonizador, de luz do princípio básico de capítulo de Sum de manifesto e de todo outro elemento de juízo que está relevante para o assunto. Explicação disso. O parágrafo preambular essencial parágrafo preambular essencial da resolução adoptar está declarar que a Assembleia General a analisar a documentação de decolonização entregada na Nação Unida para o Estado colonizador, administrador. Para o que trata of mais territórios sem autogovernação, no quadro de capítulo de Sum de Manifesto da Nação Unida. Next slide. Então, o parágrafo operativo essencial, tudo avisa o seguinte. Nós ponemos adiante, está considerar que devido a esta circunstância, a declaração tocante território sem autogovernação e artículo estipulado em capítulo de Sum não está aplicável mais para tal e tal território. Explicação. A Assembleia General é parágrafo operativo essencial para declarar que a Assembleia General capítulo de Sum de Manifesto da Nação Unida não está aplicável, mas para o território sem autogovernação, que está ser mencionado em parágrafo operativo essencial para a resolução adoptar. Vamos aqui não. Next slide. Puerto Rico. Parágrafo preambular número 4. Que está vista? Having examined the communications of the government of the United States of America in the light of the basic principles embodied in Chapter 11 of the Charter and of all the other elements of judgment pertinent to the issue. Então, em parágrafo operativo, 6, considers that due to these circumstances, the declaration regarding non-self-governing territories and the provisions established under it in Chapter 11 of the Charter can no longer be applied to the Commonwealth of Puerto Rico. Aqui não vou cumprir. Next slide. Aqui não está em Groenland. Parágrafo preambular 5. Having examined the communication of the government of Denmark
in the light of the basic principles and objectives embodied in Chapter 11 of the Charter, the criteria established by the list of factors and of all the other elements of judgment pertinent to the issue. Parágrafo operativo 7 considers that due to these circumstances, the declaration regarding non-self-governing territories with the provisions established under it in Chapter 11 of the Charter can no longer be applied, Chapter 11 of the Charter can no longer be applied to Greenland. Duidelijk? Next. Alaska com Hawaii. Parágrafo preambular 3. Tabisa. Having examined the communications of the government of the United States of America in the light of the basic principles and objectives embodied in Chapter 11 of the Charter and of all the other elements of judgment pertinent to the issue, Parágrafo operativo 4. Considers that owing to the circumstances mentioned above, the declaration regarding non-self-governing territories and the provisions established under it in Chapter 11 of the Charter can no longer be applied to Alaska and Hawaii. Next slide. No se llega a 945. Não anotei. Não anotei. Sim, não anotei. Vamos ver? Dus, senhor Laird Bell e o senhor Mário de Pimentel Brandão, a papo é verdade. Não anotei. Vamos ver? Next slide. Next slide. Pues, Resolução 945 nota contém 2 parágrafos que é essencial para a Assembleia Geral de uma resolução decisiva declarar que o capítulo de Sum não está aplicável mais. Por motivo aqui, resolução 945 nota uma resolução final de decolonização. É nota. Duidelijk? É só aqui? O slide. X. Não tem. É dois aqui não notei. Having examined the communications of the government of the Netherlands in the light of the basic principles embodied in Chapter 11. Sim. Sim. Nenhum de dois não tem, sim. Sim, sim. Não anotei. Aqui na Nação Unida exonerar país colonizador de cumprir com o capítulo de Sum em sua totalidade. Sua totalidade. Slide back. Está aqui. Aham. Sim, completo de capítulo de Sum completo. Sim, na Hawaii está assim, está assim na Greenland, está assim na Puerto Rico. Não tem. Vai back. Vai dilante. Dilante, sim. Não anotei. Estamos escrevendo, não anotei. Não tem nada. Tá diz é dois dois parágrafos operativos. Maneira. Sim, mas é parágrafo que nota bem, nota existir. Não está existir dentro do capítulo. Não está existir dentro do capítulo, sorry, dentro da resolução 945. Não está existir. Não, mas três para comparar com o outro não se tem. Esta não se pode, se doutor qual o lá não está bisa. Se tu, se mas assim compara, o qual mas assim, mas pensa acaba, a resolução de Puerto Rico estava Malchi, ela se como Malchi, para é de Greenland, é de Alaska, é de anti-holandês. Vamos ver? E na tour, se vou pôr na banda outro. Aqui com não tem, que isso não tem.
Né? Então, e nós também era duas coisas essenciais que falta dentro de 945 para National Improvisa, Chapter 11 no long applied. Lá como tem pergunta, lo que ela disse, eu vou botar é blau na aí, Sim. ela cria uma ideia que esse está botar sim e color. Não. Eu vou utilizando como a minha lá botar pantalla aí, branco ou branco. Ok. Esse é um gosto celeste. Ok. Mas seguinte que é o teu branco ou o teu maneira de utilizar. Clique, exatamente isso tem. Exatamente. A sua maneira de botar assim aqui deve ser bom. Mas essa aqui é suficiente. Ok, tem um ponto. Sim. Interpretativo. Janet é designer. Vamos sacar um blau, assim, programa branco. Sim, Sim. qual é a diferença? Ok. La pizza não tem. Ok. Me tá é final. Me tá tomando em consideração. Ok? Assim. Então, não tem nada. Pero que consequência da outra? É consequência da com ainda nossa colônia. Para a Nação Unida, ainda nossa colônia. E não se incorpora. Nós vamos ser rapportar. Esse é um outro argumento. Ok, então foi uma parte do terceiro. Artigo 73, inciso A, tem uma exceção. Esta vista para motivo constitucional e de seguridade, porque era assim rapportar. Até deve ser também a apelação. Pero é consequência tal, lo qual ora por uma exceção de uma regra vai criar pelo menos duas alternativas. Então, que nós chamamos assim, cria com o artigo 73 grupo de non-self-governing territories, para qual inciso A, B, C, D e E está conta. Então, de dois grupos para qual somente inciso A, B, C e D está conta. E não. Então, dentro da discussão, quando nós estamos riba, tudo ainda passa de BC. Mas, National União cria dois grupos com o artigo 73. Essa é a outra parte da discussão aqui. Se tem interesse, me pode vincular mais de coisa aqui. Então, ora, para três vai denang. Pero que implicação tem? A impressão está que Holanda bem está ganhando nos últimos 70 anos. Para sombra que tu vai Nacional Unida não a declarar que o estatuto está cumpre com o capítulo 18. Então, tem ainda nós não há uma exoneração para é obrigação no capítulo 18 para o que trata do estatuto. Então, artigo 73 que tu vai está válido para nós. Artigo 74 que tu vai está válido, exceção de rapportagem player. Tudo sobrar que tu vai está válido. Isso também fica também. Eu não jurista que não, mas tem jurista da visa. Pelo motivo eigenlijk Holanda não pode cobrar nós fian, ora não pode fian nós sem e não se paga back. Sim, não é? Agora we zijn eigenlijk, we kennen wat hij visa. A base de esse eigenlijk nós estamos colônia segundo a Nação Unida. Sim, nós somos colônia segunda nacional, que tu vai? Dus, tem documento de visa com nós estamos colônia de Nação Unida. Para poder sacar de conclusão. Não. Aqui não foi, tu não sabe que não vou passar que foi essa que não tu nós está colônia. Passou para passou. Tem que haver se nós for a lista de países que não tem governação própria de colônia. Corso outra lista? Não. Dus esse é o que me parece que a América eigenlijk para a Nação Unida. Não, pero esse é o tem outro documento lá de mês. Não, outro tópico, bem especificamente para isso, para avaliação. Pero me tem outro documento, não? Eu me vou bem com mais esse tipo de lesson aqui. Onde é? Se você botar um vitamin. Me está três, é parte da pessoa. Nação Unida, a tropa tem, por exemplo, mas é terceiro. No passado, a publicação quando tem como decolonization, na mesma visa,
com na mesa pública, na mesa bisa, de elisa com atrás, de non-self-governing territories, como era independiente, depois de adoptação de resolução dia 5, dia 4, data dia 4 de dezembro de 1960. 945 está de dia 5 de dezembro de 1955. Território não sabe governar territórios que abira independente depois de dia 4 de dezembro de 1960. Não está mencionando Suriname. Vamos mostrar para você acaba que Holanda apone que tour é resolução da conta para Suriname e anti-holandês. Então, se Suriname está batendo non-self-governing territory na 1960, conta para anti-holandês. Se você não pensa na etapa até na 25 de novembro de 1975, Suriname era independente, era stop de estar non-self-governing territory. Ok? Então, essa etapa da Suriname, conta para nós. Sim. E dessa essa não está mencionando estatuto. Vamos aprender? Esse é outro charla. Entra comigo. Eigenlijk. Não. Pero nótese, pero tem um mais importante que sei, pero me também com ele. Ora nós avançar dentro dessa aqui mesmo, me vai bem com ele. Next 16. Uno se queda agora. Se não começar aqui, sim, não se queda, vamos. Sim, é conclusão aqui não. Resolução 748 serve como marcha para a resolução 849, 945 e 469. Sin embargo, o parágrafo preambular tocante ao capítulo 11 é manifesto de Nações Unidas de resolução 748, 849 e 469 não está aparecendo em resolução 945. Isso aqui significa que o capítulo 11 do Manifesto de Nações Unidas, em sua totalidade, não estava no tópico de discussão da Resolução 945. Por motivo, aqui a Resolução 945 não tem um parágrafo operativo tocante ao capítulo 11. Maneira cita é caso com a Resolução 748, 849 e 469. Se a Assembleia Geral não trata o capítulo 11 em sua totalidade em Resolução 945, de mês não pode tomar uma decisão tocante ao capítulo 11 em sua totalidade em Resolução 945. Spreekt voor zich, not de holandês. Next slide. Agora semana é caso de corte de Proso a Liga. Na 2021. Câmara Turenari de início o isso não consegue área o que é sabe assim. Anyway, que é veredicto de corte da vista. Veredicto de corte da vista. Tem um veredicto de 27 de maio 2021 de corte de Sint Maarten de eerste aanleg de caso de Fundação Proso a Liga. De caso com Fundação Proso a Liga entama contra o governo holandês. É veredicto de seu parágrafo 4 e 5 da vista que o governo holandês cumpre com a demanda da Fundação Proso a Liga. Para meio de mensagem por escrito fechado dia 5 de março de 2021, o governo holandês manda a resolução 945 para a Fundação Proso a Liga, na tempo. E também um link para meio de qual por mira toda resolução da Assembleia Geral de Nações Unidas. Fundação Proso a Liga para convencer mês outra resolução riba assunto de status de território na insular ex-anti-holandês
lançar para a Fundação ProSoliga não está disponível. Outra resolução não está disponível. Então, aqui não está confirmar que não estava tem mais resolução da Nações Unidas tocante nossa decolonização depois da resolução 945. Então, o governo holandês está visa. Next slide. Next slide. Aha, aqui não tem outra coisa. Mas eu vou avisar, é por meio 4 para fona operativo de resolução 74, Nações Unidas, assim, quando avisa, certo, do não lá no setor tarefa, governo lá no setor tarefa, de operativo 1, 2, 3 e 4. Não estava tá? Notes with satisfaction the progress made by the Netherlands, Antilles, and Suriname towards self-government. Considers that the new status of Netherlands, Antilles, and Suriname can only be rightly appraised after the said negotiations have led to the final result, and this has been embodied in constitutional provisions. And isso mais importante, essa é a emenda de Indonésia. Expresses to the Netherlands government its confidence that as a result of the negotiations, a new status will be attained by the Netherlands Antilles and Suriname, representing a full measure of self-government in fulfillment of the objectives set forth in Chapter 11 of the Charter. Okay? However, it invites the government of the Netherlands to communicate to the Secretary General the result of these negotiations as well as the provisions mentioned in paragraph 2 above. Okay. De carta, o governo de Holanda, a carta de fechar 30 de março, o governo de Holanda manda para o secretário-geral das Nações Unidas, meneer Dag Hammarskjöld. Ele menciona número 1, número 2, número 4. 1 da 3 queda. 1 da 3 queda. Amanhã dia 3. Não quero trazer mil homens. Dia 1 da 3 queda. Bom, next slide. Ok. Aqui na nossa esta carta tem essa aqui para. In the light of the changes thus brought about in the constitutional position and in the status of Suriname and the Netherlands Antilles, the Netherlands government regard their responsibilities according to Chapter 11 of the Charter with regard to these countries as terminated. So, lá na tabisa, basaria a toda a aprovação do estatuto do Parlamento de Corsol, Parlamento de Antilles Holandês, Parlamento de Suriname, Eerste Kamer, Tweede Kamer de Holanda, para nós, capítulo de Sum, Declaração de Antilles e Suriname, conforme capítulo de Sum, a terminar. Então, Holanda, governo Holanda, skibi. Regard to these countries as terminated. Vamos estar claro com ele. But next slide. Pero, agora nós sabemos aqui que o artículo, vamos acordar. Capítulo de Sum não está para de grondwet de Holanda. E não está para de estatuto. Onde está para de manifesto de Nações Unidas. Então, que o manifesto de Nações Unidas avisa? Artículo 18, inciso 1. O manifesto de Nações Unidas estipula que cada membro da Assembleia Geral tem um voto. Um voto. Inciso 3 avisa, estipula que a decisão não, outra pergunta não, incluindo a determinação, lo guardo tomar para uma maioria de membros não presente e que está votar. Com outra palavra, leuk en allemaal, que lá não pode pensar meta stop, pero e capítulo de Sum não está em estatuto e não está em grondwet de Holanda. Está em manifesto nacional. Significa, voto só por ti. Um voto por ti. Você não pode decidir. Se está stop, boa obrigação no capítulo de Sum, é está amarrar na
uma resolução que agora votar de maioria da sala de Assembleia Geral. Senão, o local pode skip, não dá conta. Não. Ela avisa dentro da Câmara, simplesmente ela avisa dentro da Câmara. Thans hebben de VN erkend dat het emancipatieproces van de Nederlandse telen in Suriname is voltooid. Panaan dat klaar kunnen. Gewoon hè? Pero essa aqui também está na nota clara kunnen. Então, mandar só para tomar decisão. Next slide. Bancorda não. Então, cada vez, meu amigo, outro amigo da fundação, cada vez acordar me diz, vrije wil é estatuto não escrevi vrije wil. Pero que mensen lezen, is zo'n avisa, dan hebben de VN erkend dat het emancipatieproces van de Nederlandse telen in Suriname is voltooid. MS avisa, essa aqui, na edição 52. We have all, by our own free will, pledged ourselves to act in accordance with the principles of the Charter. MSABC. Você vai dizer de como cumprir com o qual vai dizer. MSABC. Next slide. Não sei a conclusão do critério número 3. Esta aqui é símbolo de não existência. Olha? Todo documento oficial da Nações Unidas apresenta, mas não apresenta na bolsa, está sustentando a contesta de Mr. Laird Bell e Mr. De Pimentel Brandão. É promotora da resolução 945 do Nana Sr. Alexander Bosovic, com avaliação de estatuto para o WAC, se estatuto está cumprir com a meta estipulada em capítulo 1, artigo 374 do Manifesto das Nações Unidas, mestre toma lugar de uma futura resolução que mestre será adoptada para a Assembleia Geral, depois de resolução 945. Veredicto de 27 de maio 2021, de Corte de St. Martin, de esta anleg, de caso que a Fundação Pro Sua Liga, a entamar contra o governo holandês, está confirmar que a futura resolução na qual Mr. Laird Bell e Mr. Pimentel de Brandão estão referindo, não está existindo. Não está existindo. Next slide. Você gana resumen. Em outra palavra, 3 critérios. Eu prometava a participação do povo, uso livre do povo do seu direito de autodeterminação. A evaluação da a Assembleia Geral não a aprovar nem rechazar a maneira que o povo anti-holandês e de Suriname a participação e a uso do direito de autodeterminação do processo para chegar no estatuto. Critério número 2. Processo de decolonização está conforme a fator de decolonização aprovado pela Assembleia Geral da Resolução 742. Evaluação da Assembleia Geral a ser expressada de forma clara na primeira emenda de Índia do parágrafo operativo 2 de Resolução 945. O parágrafo mencionado avisa que o Estatuto não está cumprindo com o fator aprovado na Assembleia Geral sobre Resolução 742. 3. O Estatuto está cumprindo com a meta estipulada em capítulo 11 do Manifesto das Nações Unidas. Vários documentos oficiais das Nações Unidas estão comprovados que a evaluação aqui ainda vai tomar lugar. Ainda vai tomar lugar. 70 anos depois, ainda vai tomar lugar. Yes. Essa aqui está